Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao segundo secretário que proceda a chamada regimental. Presente. 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 Peço ao segundo secretário que proceda a chamada... Não, estou testando aqui, não vai, pô. Teste. Alô? Peço ao segundo secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Provérbio 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo sempre tem fundamentos eternos. Amém. Hoje agradecendo a presença do presidente da Câmara de Miracatu, Vinícius Brandão, e nosso amigo também vereador, Moisés, vizinho aqui do Bibi, aqui do bairro da Alvorada. Agradecendo a presença de todos, os vereadores Cias, André, Alan Correia, nosso líder de governo, Álvaro, Casa Portuguesa, Rodrigo e todos presentes. Agradecendo a presença também de nosso amigo Cabeção G. Dias. Seja bem-vindo, G. Dias. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de consultar o plenário solicitando a dispensa da leitura da ata. O requerimento verbal do vereador Pablo está em discussão. Perfeito. Hoje a sessão é longa, tem que ser dispensado mesmo. O requerimento está em votação. Contrários em pé, favorável, sentado. Aprovado por unanimidade. A ata está em discussão. A ata está em votação. Contrários em pé, favorável, sentado. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 13/2018. Senhor presidente e nobres vereadores, o vereador que esta subscreve indica na forma regimental para que Vossa Excelência oficie ao científico senhor prefeito municipal solicitando providências juntos aos setores competentes para que a entrada do cruzamento da Avenida Brasil para com a rua Willis Roberto Banks, seguindo para o Bradesco, seja contramão e com estacionamento dos dois lados. Justificativa. Com a proibição do estacionamento em mão dos dois lados, fica muito difícil para os comerciantes, tornando-se um transtorno no dia a dia, pois é uma rua de muito movimento. Plenário Vera Lúcia Guedes, 16 de fevereiro de 2018, Zé Antônio. Indicação 14/2018. Senhor presidente e nobres vereadores, o vereador que esta subscreve indica na forma regimental para que Vossa Excelência oficie ao científico senhor prefeito municipal solicitando providências junto aos setores competentes para que seja feita uma faixa de pedestre na Avenida Brasil em frente ao supermercado Tio Beba. Justificativa. É uma avenida de muito movimento,
O supermercado também, onde transitam muitas pessoas e na passagem com suas compras pode haver atropelamento. Vera Lúcia Guedes, 16 de fevereiro de 2018, Zé Antônio. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Suspenda simbolicamente a sessão, passaremos agora a hora do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto decreto legislativo de número 010/2017. Projeto de decreto legislativo 010/2017, que aprova as contas anuais da Prefeitura Municipal de Juquiá, referente ao exercício 2014. A Comissão de Economia da Câmara Municipal de Juquiá, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a mesa diretora sanciona e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1. Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Juquiá, referente ao exercício 2014, nos termos do parecer exarado pela Comissão de Economia. Artigo 2º. O decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário vereadora Vera Lúcia Guedes, 22 de dezembro de 2017. Vereador Fabiano dos Santos Oliveiras, presidente. Lázaro Anunciação dos Santos, relator. Tadeu Pereira do Amaral, membro. Passa a palavra ao relator Lázaro, que terá o prazo de 20 minutos. Boa noite a todos. Eu, como relator da Comissão de Economia, tivemos reunido com o ex-prefeito Mercy e aí tivemos fazendo várias perguntas para ele, né, sobre as contas de 2014. E aí chegamos à conclusão que deveríamos rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. E eu peço que vocês prestem atenção no Dr. Gilberto, que irá explicar direitinho, e votem com consciência. E não porque alguém postou em Facebook que devemos rejeitar, ou porque alguém não gosta do ex-prefeito, porque, analisando, ele foi o prefeito que mais trabalhou nessa cidade. E o prefeito que trabalha de verdade, o tribunal vai rejeitar as contas. Entendeu? E assim, por que eu vou votar a favor do ex-prefeito? Porque a gente temos essa opção, senão o Tribunal de Contas já vinha rejeitado, não precisava de vereadores, se ele fez coisa errada, né? Então chegamos a essa conclusão. Eu peço a vocês que prestem atenção no que o doutor irá falar aí sobre a defesa do ex-prefeito. Só isso. Concluiu, vereador? Passa a palavra aos demais vereadores. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Só mencionando... 15 minutos, vereador. Só mencionando o que o nobre vereador disse, Lázaro, o parecer é um parecer prévio do Tribunal de Contas, né? E essa contas é avaliado por nós aqui e aprovado. Então, anualmente, né? Então, assim, é cabível a gente se permanece ou não. Então, cada um tem que analisar, como eu acredito que todos analisaram, e tomar suas decisões, né? O que o Lázaro falou tem sentido e muito. Foi um prefeito que atuou, todos aqui conhecem a índole dele, era um empresário, né, que atuava muito bem aqui na nossa cidade, que empregava muito bem e que hoje está aqui sendo julgado o prefeito e não a favor dos nossos munícipes. Então, analise com carinho e pense com carinho que a decisão de vocês está para ser tomada aqui hoje. Vereador Ronaldo, vereador Fabiano, Zé Maria, vereador Tadeu, quer fazer uso da palavra? Vereador Zé Antônio, quer fazer uso da palavra? Eu também quero deixar aqui a mesma situação do nosso relator, onde ele explica a situação, e onde veio eu entender e a gente examinar, junto com vários jurídicos, e a gente vê que não há ilegalidade e desvio e de outro setor qualquer. Eu acho que o Bibi falou e o que o Lázaro falou, eu também estou da mesma opinião, e a gente votar com consciência, com atenção, nas aplicações onde foram aplicados, saúde, educação,
são os dois setores primordial, aonde tem essa aplicação correta. No meu ponto de vista, examinei, mas com outros jurídicos, pedi auxílio a outros, como é o próprio STF, nos dá o direito dessa votação. Então, eu também peço que os colegas examinem com o coração, vejam direitinho, para que a gente faça justiça a coisa certa. O vereador Antônio Xavier quer fazer uso da palavra? Vereador Pablo? Digníssimo, nove Edil. Vereador Nazem? Passo agora a palavra ao doutor Gilberto para fazer a defesa. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente desta casa, demais vereadores que compõem esse plenário, munícipes aqui presentes, vereador presidente da Câmara de Miracatu, filho do saudoso Zé do Iraque, nosso companheiro, e demais pessoas, funcionários principalmente, aqui da casa. Nós tivemos o prazer de estar com eles e de trabalhar com eles desde 1989, aqui em Juquiá, ainda na gestão do saudoso Tonico Alonso, Álvaro, que está ali, nosso amigo antigo, Ercias, todos daquela época antiga e hoje contemporâneos ainda, G. Dias, Cida Cavalcante e os demais. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje vocês estão aqui, como já foi dito, fazendo julgamento político de um ex-prefeito. O que diz a Constituição Federal em relação ao julgamento de contas de prefeitos? O Tribunal de Contas emite um parecer prévio, é um parecer prévio, uma opinião por abalizados profissionais, é feito o relatório, é dado o direito de defesa para o município. Depois feito o relatório, ele vem ao julgamento da Câmara Municipal. Vocês todos são juízes nesse momento. É equiparado a um juiz do Poder Judiciário, né? E vocês têm o poder de reverter esse julgamento. Eu tive, ouvindo aqui o parecer do Lázaro, o relator, que já deu opinião pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Deve ter feito um relatório baseado em justificativas plausíveis, não em simples 2, 3 linhas dizendo eu vou rejeitar o Tribunal de Contas. Ele deve ter feito um relatório justificando todos os itens da pauta. E é o que eu também vou fazer aqui brevemente. Não vou me estender muito, né? Agora tem que pôr o óculos, senão não enxerga, né? Nesse processo, que é o 278-2614, quando o Tribunal de Contas analisou todo o material da Prefeitura, ele concluiu, o Tribunal concluiu, os relatores, o relator, que o município tinha aplicado 24,85% da receita na educação. É o ponto fundamental aqui que o Tribunal opinou pela rejeição. Mas nós temos um fundamento que derruba isso aqui. É um ponto totalmente controvertido. Por quê? Só no Fundeb, onde a obrigação é de aplicar 100%, desde que aplique 95% ele já está razoável, a Prefeitura aplicou 103,4%, superou o índice, que se fosse compensado, os 25% também estariam superados, né? No pessoal do magistério, que a lei complementar e a Constituição Federal determina que aplique 60% para pagamento de salário dos professores, foram aplicados 69%, 9,20% a mais, que também geraria uma compensação, né?
Despesa com pessoal, a prefeitura cumpriu. Com saúde, a prefeitura aplicou 34,68%, mais de 9 milhões de reais. A Constituição diz o quê? Você tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita. E foram aplicados 34%, mais de 9 milhões. Nós militamos há muito tempo na política e a gente anda de cidade em cidade, de município em município. E o que as pessoas falam? Um jargão popular, que a saúde é um saco sem fundo. Se tiver 1 milhão, gasta. Se tiver 10 milhões, gasta. Se tiver 15 milhões, gasta. Porque tem que aplicar na saúde, é obrigatório. Senão, o município está batendo na sua porta. Está batendo na porta do vereador, da prefeitura, do secretário da saúde, né? De todos. Transferência ao legislativo, que é uma matéria que dá rejeição de contas, foi aplicado dentro do razoável. Resultado financeiro, precatórios, foi pago todos os precatórios, não tinha dívida de precatórios. Encargos sociais, INSS, PASEP, Fundo de Garantia, todos pagos em dia, né? Então, tudo isso leva a uma conclusão positiva para o município. Hoje, administrar um município igual o de Juquiá, igual o dos nossos aqui da região, igual o de Miracatu, né? O presidente da Câmara está aqui, sabe disso. Registro, que é a maior cidade do Vale, onde eu estou lá, é difícil, muito difícil. A falta de recurso bateu desde o governo federal, o estado, todos 8 ou 9 estados da federação falidos, quebrados, não paga salário, não paga 13º, não paga muitas coisas. Então, isso tudo, o prefeito de uma cidade pequena, igual a nossa, que pelo índice do IBGE tem 18.900 habitantes, 20 mil habitantes, Juquiá deve ter aí uns 25 no mínimo, né? Tem que ter uma situação assim que beneficie o prefeito. Mas não, o que o Tribunal de Contas tem feito? Rígido, rígido e rígido. Não aceita justificativa. O doutor Viveiros, que é superintendente da UR12 em registro, é nosso amigo, sempre converso com ele, estou lá trocando ideia de vários assuntos, e eu já reclamei para ele, fiz sustentação oral no Tribunal de Contas, perante os conselheiros, nesse sentido, de que o Tribunal de Contas está muito rígido. Ele está acima da lei. Vou dar um exemplo rápido para vocês aqui. Quem está na administração pública, funcionários aqui, sabem disso? Para você fazer uma licitação, a lei fala que você tem que pedir capacidade técnica de acordo com o que você está licitando. Eu vou fazer uma escola de 1.000 metros quadrados. Então, eu tenho que pedir um atestado de capacidade técnica de 1.000 metros quadrados. O que o tribunal põe? Não, tem que ser 50%, 60%, fora da lei, abaixo da lei. Isso aí muitas vezes gera que o município vai ter que contratar uma empresa que não tem capacidade para fazer o trabalho. Isso tudo gera problemas para o município, né? Estou fazendo essa introdução para dizer das dificuldades. O Tribunal de Contas, em 2012 para 2013, criou o Índice Municipal de Gestão, IGEM. E no ano de 2014, Juquiá, as contas do município, toda a administração do município, foi muito bem avaliada. No meio ambiente, tirou índice B+, né, com infraestrutura muito boa. No item cidades, também item B, é regular para bom. Educação, item B. Gestão fiscal, item B. Governança e tecnologia da informação, B+. Planejamento, B+. G. Dias estava lá no planejamento, sabe disso, trabalhou muito. Saúde, B. Quer dizer que a saúde do município estava ótima, estava boa, né? Isso, alguns itens que a gente põe aqui que dá regularidade a toda essa situação que nós estamos falando. Mas vamos ao ponto, por que rejeitou essa conta do ano de 2014? 2 pontos. Educação, 24,85. Eu vou tirar aqui do julgamento do Tribunal de Contas. Não é invenção. 24,85. Qual que foi a justificativa do município na época? E por que eles não aceitaram? Eles fizeram uma glosa relativa ao parcelamento realizado junto à Sabesp, de R$
821,13. Argumento de que esse gasto com água nas escolas municipais, nos próprios da educação, não estava relacionado com ações do ensino. Mas toda a despesa do sistema de ensino é aplicado com o orçamento do ensino. E lá, logicamente, ela vai ter que ser deduzida. O que aconteceu aqui? O município de Juquiá, por questões que não levam ao momento agora de nós justificarmos, desde o ano de 2004, 2004 até 2008 para 2009, não pagava Sabesp, não pagava as contas de água. Isso aí gerou uma dívida de quase 12 milhões de reais. Aí o prefeito Mércio foi lá, negociou, Finado Macedo, que foi prefeito de Jacupiranga, foi superintendente aqui, foi gerente aqui, estava aqui na época, com toda aquela parafernália, com o apoio do deputado Samuel, conseguiu reduzir essa dívida de 12 para 6 milhões de reais, parcelado em 100 vezes, sem juros, sem multa, valor fixo. E o que aconteceu? Todas as escolas desse período que deviam conta de água, esse montante entrou lá. Então, esse parcelamento ia tirado um pouquinho de cada escola, de acordo com o índice matemático, que gerou esses 41 mil aqui, onde foi dada a diferença de 0,15%. Ó, absurdo. Se não tivesse gasto, se não tivesse aplicado no ensino, se não tivesse pago o professor, se não tivesse dado manutenção na escola, se não tivesse dado transporte do aluno, tudo isso, se não tivesse creche no município, tudo isso leva a um fato que realmente o prefeito teria que ser punido. Mas nada disso ocorreu. Nada disso deixou de ser feito no município. O município de Juquiá, cada prefeito fez um pouquinho. O Mércio ficou 8 anos, fez muita coisa no município de Juquiá. O prefeito atual, Renato, está começando agora, também deverá fazer muita coisa em prol do município de Juquiá. É uma pessoa dedicada, né? Então, isso tem que ser levado em conta. O prefeito não pode ser punido por uma coisa que não gerou prejuízo para a prefeitura, para o erário, não gerou dolo, não gerou má-fé, ele não levou dinheiro para o bolso dele, nada disso. É tudo documentado. Esse convênio da Sabesp, pena que nós não temos aqui, mas é uma pasta de 300, 400 folhas. É um negócio de impacto. Então, isso tem que ser levado em conta. Tudo tem que ser levado em conta. Porque senão, como é que diz? A pretensão de um candidato querer ser prefeito. O Palhoca vai querer ser prefeito. Aí ele vai analisar tudo, isso vai acontecer aqui nos próximos 3 anos, vem conta de um, vem a conta da Câmara. Eu falo, não quero entrar nessa briga aí, eu quero ficar tranquilo. Né? Às vezes é mais fácil ficar tranquilo em casa do que ir para frente. A gente diz aquele ditado na eleição, se os bons não forem para frente, os maus vão tomar o seu lugar. Né? Vocês estão aqui porque são bons, porque o povo reconheceu em vocês, pelo voto, que vocês têm capacidade de estar aqui administrando, né? Ajudando a administrar a cidade. Que o vereador ajuda a administrar a cidade. O prefeito executa, o vereador faz as leis, faz as indicações, requerimento, fiscaliza e ajuda a administrar a cidade. É isso tudo que vocês têm que levar em conta. Não é? Pablo trabalhou, foi vereador na gestão do Mércio, Bibi, Toninho Xavier foi vereador, líder do prefeito, Zé Antônio, Tadeu foi vereador na época, Nazem foi no primeiro mandato, todos viveram isso, sabem disso, e vocês estão vivenciando agora, os novos vereadores estão vivenciando isso, e não é fácil. Eu fui vereador em registro, um mandato só, saí fora, nunca mais quis ir lá buscar voto, porque você não tem paz praticamente, né? É sábado, domingo, é feriado, você tem que estar lá. O pessoal está cobrando na sua casa, está cobrando na rua, está cobrando na esquina, está cobrando no bar, na lanchonete, em todos os lugares que vocês estão. Então, é uma situação delicada. Por isso que a gente pede que vocês analisem com carinho isso, essas contas, esse relatório que foi feito, né? Porque o Tribunal de Contas, apesar de ser composto por conselheiros,
por técnicos capacitados, eles não estão vendo o que está acontecendo aqui dentro do município de Juquiá. Agora o sistema é todo eletrônico. A partir do ano passado, de 2017, o auditor do tribunal, o contador está aqui, só vai receber por e-mail, só vai no sistema Aldesp. Ele vai fazer fiscalização quadrimestral, mal ele vem no município, ele só vem conferir, ó, se mandou isso, está certo, está errado, pede justificativa, né? Então, não sente a realidade local, não sente o que passa o prefeito, os seus secretários municipais, não sente o que passa o vereador, é uma situação complicadíssima. Então, tem que ser avaliado nesse sentido aqui. Não no sentido, o Messi foi prefeito, é de um partido, eu sou de outro, eu vou votar contra ele. Por que não? Porque amanhã o prefeito atual pode estar aqui. Vai ser julgado as contas dele, nós não sabemos o que vai acontecer. Os outros prefeitos que passaram, mesma coisa. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Pode aprovar, pode rejeitar. Por uma burocracia simples, esse caso da educação. Absurdo até. Quando você vê o número, quando você vê o documento, você vê o papel, você vê que é absurdo a decisão do Tribunal de Contas. Demais. Então, isso aí tem que ser corrigido. Vocês têm o poder na mão para corrigir isso. Então, é o que nós vamos caminhar nesse sentido, para corrigir isso. Vou fazer aqui uma explanação da defesa que foi feita na época, quando o Tribunal de Contas apresentou o relatório preliminar. Apresentou dezenas de itens, mais de 20 itens. Só esses dois que estão aqui, que é multa de trânsito e aplicação no ensino, que gerou essa rejeição de contas. O que o tribunal apontou naquela época? Planejamento de políticas públicas em relação ao PPA, Plano Plurianual de Governo, LDO, são leis de planejamento, que já passou esse ano passado aqui na Câmara, e agora em abril, agosto, setembro, novamente voltam, ano a ano, com exceção do PPA, que é quadrianual. No início de cada legislatura vem o PPA. Eles fazem apontamentos burocráticos que foram esclarecidos, foram sanados. Que mais? Fala em abertura de créditos adicionais até o limite de 30% total de despesa superior à inflação para o período. Todos os orçamentos vêm assim. O que o tribunal fala? Não, só pode ser de acordo com a inflação. Mas isso aí não está na lei. Não está na lei, não está na 4320, que é lei contábil. O contador está aqui, não está na Constituição Estadual, na Federal. É uma decisão exclusiva do tribunal, aquilo que nós falamos. Um exemplo, o tribunal quer estar acima da lei até, ele quer legislar. E não é isso, não está isso na 4320, que é a lei da contabilidade pública. Outro item. Edição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Na época ele apontou, mas essa apresentação desse plano foi prorrogado de 2014 para 2020, se não me engano. Ainda não está nem válido, apesar de que, acho que aqui em Juquiá já foi feito, se não me engano, a Sabesp patrocinou isso aí na época e foi feito, se não me engano, não tenho certeza. Né? Controle interno. O que o tribunal queria? Que tivesse um funcionário exclusivo para o controle interno. Quem que faz o controle interno no município de Juquiá? É o Baba. Todos vocês conhecem o Baba. Até hoje, ele está no controle interno aí, deve estar. Não está? Não é outro agora? Mas ficou lá, acho que mais de 10 anos. O Baba é um funcionário de carreira, concursado. O tribunal quer que ponha um exclusivo para o controle interno. Tá certo? Deve ter. Mas seria mais um funcionário com um salário de em torno de R$2.000, mais encargos sociais, teria mais custo para o município. Então o município paga uma gratificação para mais no salário dele e ele faz o serviço de controle interno. É isso que o tribunal apontou e vem apontando. Mas também ele relevou com as justificativas nesse sentido. Resultado da execução orçamentária. Nesse ano, deu um resultado de déficit de 3,28. Mas é só números, é orçamento.
Feita a justificativa, o tribunal também aceitou. Apesar de que, nesse período de 2014, nós tivemos chuvas torrenciais, teve enchente, acho que teve um decreto de emergência aqui, né? Por causa, não é calamidade pública, não foi tão grande, mas teve emergência que até autoriza o município a fazer compra direta. E autoriza a exceder o orçamento. Essa justificativa foi aceita também. Outro ponto que levou a suplementar esse caso do déficit orçamentário foi que o município implantou um serviço de cobrança de IPTU, que ajuizou mais de 3 mil ações, se não me engano, naquele ano, no final de 2013 para 2014, ações judiciais de cobrança de IPTU. Isso aí está no processo, foi justificado e o tribunal também aceitou isso. Contabilização de valor a menor do IPVA em relação à informação da Secretaria da Fazenda. Foram feitas justificativas, também aceitou. Renúncia de receita. Por que renúncia de receita? Eles achavam que não poderia fazer o refis, autorizar o pagamento de impostos no final do ano com isenção de juros e multa, né? Você não pode isentar o principal. A correção monetária também não. Mas juros e multas, dentro daquela escala, é permitida. E também aceitaram. Aí agora nós vamos entrar no ensino, que é o item maior, né? Aquilo que nós falamos. O empenhamento no Fundeb foi de 103,48% do recebido na origem. Então isso aí daria uma justificativa para fazer compensação. O tribunal não aceitou. Se aceitasse aquela justificativa do pagamento que nós falamos do parcelamento da Sabesp, o percentual da aplicação no ensino daria 25,02%, superior ao mínimo necessário. E, tecnicamente, estava justificado, estava possível. Não deixou de aplicar, aplicou, né? Então, isso aí que nós estamos batendo aqui para corrigir. Repetir o que estava lá, isso foi item da defesa, por isso que eles aceitaram também. Glosa no resto a pagar do Fundeb, apesar do Fundeb ter aplicado 69%, eles colocaram isso como possível. Despesas com o pessoal da educação, mesma coisa. Olha o absurdo que eles apontaram aqui. E eu reputo como um absurdo. Vocês também, ao ouvir aqui, vão entender no mesmo sentido. O tribunal apontou que existiam, na época, 5 professoras sem formação superior na rede municipal de ensino. Não levou em conta aquelas professoras que entraram lá atrás, com muito tempo. O município tem 154 professores e professoras. Se não me engano, acho que o atual secretário municipal de educação é professor da rede. Aqui, não é? Está aqui, não. É professor da rede. Rede municipal, concursado. Desses 154, 150 tinham curso superior. 4 não tinham. Aí o que a prefeitura fez? Firmou um convênio, um termo de ajuste de conduta, para a formação do professor, para que esse professor fosse estudar custeado pelo município, desde que ele, também depois de formado, ele não saia da rede, né? Então, isso foi feito e foi corrigido. Várias e várias ações da Secretaria do Departamento de Educação na época levaram ao melhor índice de educação no Vale do Ribeira. O município de Juquiá simplesmente teve um índice maior do que o Estado, maior do que o permitido pelo governo federal. Doutor, oi. Só uma parte. Sendo corrigido, tem alguma oneração ao município, nesse caso? Dos professores? Sim. Não. Até foi sugestão na época. Porque eles eram concursados antigos. Na época, a Lei de Diretrizes e Bases, ela tinha um plus para entrar em vigor. Se não me engano, era 5 anos para entrar em vigor. E eles eram concursados antes, não exigia isso, né? Muitos eram de processo seletivo, acho que não era concurso. Estavam na rede, né? Tem até o nome delas aqui, eu não sei se estão na rede, devem estar na rede. Elisandra, Luciana, Marisa de Souza, Zeli, todas professoras antigas, mas que fizeram o curso e sanou essa situação. Tanto que eles aceitaram isso, né? Aceitaram porque teve essa justificativa, né?
Aí nós estávamos falando que Juquiá simplesmente tem o melhor índice de educação no Vale do Ribeira, com índice de aprovação superior ao que o Estado de São Paulo propôs como limite base e superior ao que o governo federal instituiu como limite base. O que foi feito na época? Parcerias de formação continuada, programa Ler e Escrever, está tudo lá na defesa. Educação de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, projeto de educação de matemática nos anos iniciais de ensino fundamental, teoria de campos conceituais, plano de ação para os alunos com dificuldade de aprendizagem, sendo a chamada recuperação já para os pequenos, né? Os alunos do ensino fundamental. Análise de sondagem de matemática, projeto didático de produção de texto, convênio com a Fundação Bradesco, para atualizar isso, elaboração de atividades com base nos resultados da Provinha Brasil e ANA, que resultou nesse índice positivo, a Provinha Brasil, guia e correção de interpretação dos resultados de leitura de matemática em 2014, avaliação da aprendizagem do processo da língua portuguesa em matemática, ver o que foi feito. Muitos aqui não sabiam, não sabem até hoje isso é feito, mas muitos não sabem, né? Porque é restrito ao Departamento de Educação, aos professores, aos coordenadores, diretores de escola, né? Projeto de Educa Mais Ação, um outro projeto interessante. Só estou passando por cima aqui do que foi feito. Convênio com a Fundação Bradesco para avaliação diagnóstica, que tinha falado. Tinha também um apontamento em relativo à falta de vagas em creches. O que foi feito? Censo da educação infantil para levantamento de dados das crianças, construção da creche da Proinfância, que está funcionando agora. Foi firmado um convênio com o governo do Estado para construir uma creche ali no bairro Estação. Deve estar concluindo, né? Ajuste de fiscalização. Tudo isso na educação. O que levou a tudo isso? Está aqui. Liguei para a professora Reginalice e falei, passa todos os índices do Índice de Desenvolvimento da Educação, do IDEB, e passa os índices da Meta Brasil. Em 2009, o município assumiu com índice 5. É de 2 em 2 anos. Em 2011, esse índice foi para 5,3. Em 2013, 5,1. Caiu um pouquinho. Em 2015, 6,2. Reflexo de tudo isso que foi feito em 2014. Na Meta Brasil, que é do ensino fundamental, o índice foi 5,5. Era o índice da Meta Brasil. No estado de São Paulo, 5,8. As escolas estaduais tinham que atingir. No Vale do Ribeira, o índice foi 6. E em Juquiá, 6,2. O melhor índice, superior a todas as estatísticas, né? Vou falar rápido aqui da saúde, que nós tínhamos falado. Foi aplicado 34,68% do orçamento em saúde. 9,331, R$9.331.719. 19,68% acima do mínimo necessário, do mínimo legal. Isso tudo leva a uma boa administração. Que quem tem a coragem de aplicar 9,5 milhões quase em saúde, né? Precatórios, eu falei, foi aprovado todos. Procedimento licitatório, que gera aquela situação que eu falei do decreto de emergência. Enfim, todos esses pontos foram sanados. Todos. O outro ponto que levou à rejeição de contas foi em relação à multa de trânsito. A receita recebida de multa de trânsito, que era aplicada para fazer, ela está prevista no Código de Trânsito Nacional, artigo 320, foram feitos ciclovias, recapeamentos, tapa-buraco, né, educação no trânsito, educação nas escolas. E uma parte desse dinheiro
ajudou a financiar a saúde. O que o prefeito Mércio fazia? Não tinha dinheiro para complementar a saúde, tirava 100 mil no mês, 200 no outro, e foi acontecendo isso que gerou no ano um déficit de 1,5 milhão. E não conseguiu repor naquele ano. Eu não tenho aqui os índices, vocês foram repostos nos anos seguintes. Mas nesse ano deu um déficit de 1,5 milhão. E esse recurso exclusivamente era para a conta comum da prefeitura e aplicado na saúde. Né? Não tem nenhum apontamento de desvio, nenhum apontamento, aquilo que nós falamos de prejuízo erário, nenhum apontamento de corrupção, nada. Burocracia pura e aplicação naquilo que é necessário. Estava comentando lá em registro com um amigo meu desse tema que eu vinha falar aqui hoje, ele me alertou o seguinte: doutor, você tem um dinheiro, 10 mil reais para você comprar um carro. Vou comprar um carro. Aí no dia seguinte, seu filho está cometido de uma doença grave, vai ter que fazer uma cirurgia. O que você prefere? Comprar o carro ou fazer a cirurgia do seu filho? É claro que é a cirurgia do filho. É um caso paradigma isso aqui. Né? É uma coisa para você pensar no emocional. O prefeito está ali, tem que decidir. Ele não pode deixar o hospital fechar, não pode deixar ficar sem remédio, sem funcionário. Foi enfermeiro da saúde, o vereador, né, sabe disso, né, dos problemas. Então, é isso que ocorreu. São 2 pontos extremamente sanáveis, burocráticos e que não podem levar a uma rejeição. De jeito nenhum. Infelizmente, o tribunal está com excesso de burocracia. Nada passa naquele tribunal. É um absurdo. Eles estão legislando acima da lei. Isso é certeza absoluta. Acima da lei. E se você não fizer um reponto, não fizer um contraponto em cima do tribunal, eles não são o dono da palavra. Nesse caso aqui, o dono da palavra é cada um dos senhores. É o vereador, aquele que está aqui na cidade. Aquele que acorda cedo, dorme tarde, recebe na rua as pessoas, recebe no seu escritório, no seu local de trabalho. Né? Essa é a realidade. Vocês sabem disso. Então, para finalizar, eu peço a vocês que aprovem esse relatório. Não tinha conhecimento dele na íntegra, mas foi decidido com certeza de uma forma justa, correta, com base em provas. A decisão aqui é política, né? Mas a prova técnica também tem que ser levada em conta. Os documentos que estão no processo têm que ser levados em conta. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu peço a vocês que votem nesse sentido, que rejeitem o parecer do tribunal e que aprovem essas contas. Porque todos os agentes políticos estão sujeitos um dia a passar por isso. Qualquer outro vereador aqui vai ser presidente, vai ter que apreciar suas contas. O prefeito está lá, vai ter que aprovar as contas dele. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, essa é uma realidade pura e simples. Então, que vocês votem conscientes, mas votem de acordo com o que consta nos autos. Muito obrigado. Doutor, antes do senhor terminar, você está terminando a palavra, eu gostaria de saber do senhor essa questão da educação. Em qual sentido é o seu entendimento na forma do tribunal de engrosar nessa questão da educação em si? Qual o ponto o senhor achou mais alto do tribunal fazer esse apontamento? Na verdade, não é um simples apontamento, um apontamento um pouco mais grave? Qual o seu entendimento? Não, é um apontamento único em relação à aplicação. O recurso foi aplicado, mas eles estão achando que não deveria ser aplicado. Qual que é a tese do tribunal? A receita do ano de 2014 teria que sustentar a despesa do ano de 2014. Ela não leva em conta essa despesa do passado, mas que é da educação. Né? O parcelamento foi em relativo a contas de escolas públicas. Isso está todo no processo lá. Acho que na justificativa foi juntado, deve estar no processo principal aí. Sim. Esse é o apontamento. Aquilo que eu falei para Vossas Excelências. O prefeito não pagou salário. O prefeito deixou de aplicar mesmo. Eu vi vários casos. Né? Eu enfrentei uma conta lá em registro do ex-prefeito Clóvis, ele aplicou 22% na educação. E é um caso parecido com isso. Que tinha aplicado
dinheiro que paga as aposentadorias, o PASEP na época, e o tribunal não queria aceitar. No recurso não aceitou. E nós, conversando com os vereadores na época, eu fiz um trabalho igual esse aqui, foi justificado, foi determinado que o índice não seria aquilo, e eles acataram, aprovaram as contas. Esses são os pontos, né? As dificuldades que o administrador tem em levar esse conhecimento ao Tribunal de Contas. Sim. Mais outro ponto. Essa questão da saúde em si, o tribunal fazer esse apontamento aí, pelo fato de utilizar o dinheiro do radar, é isso? Na saúde. Qual o entendimento que o senhor teve? Se foi utilizado os 12 meses, apenas uma vez? Eu acho que deve ter sido utilizado algumas vezes. Porque a despesa com saúde nesse ano foi de 9 milhões e 300, né, que nós colocamos aqui. Sim. 34,68% da receita. O município não suporta isso. Paga quase 50% de salário, 25% na educação, já estão 75%. Com 34% na saúde, já passou de 100%. Já superou a receita, não é? Mais despesas com manutenção, com garagem, com estradas, com transporte. Então a situação é complicadíssima. Se não tiver um jogo de cintura, uma criatividade e uma coragem para fazer isso, não faz, não administra. Doutor, uma perguntinha, respeitando ao presidente, me dá, por favor. Aqui nós temos no item 15, o item B 3.31, das multas de trânsito ainda, transferências para as contas não identificadas no montante do que o senhor disse que gerou o déficit de R$1.515.000. O que identifica essas contas hoje? O que poderia ser assim de transparência? Qual as contas? Porque nós tivemos já em 2012 também o mesmo problema nesse caso, talvez também em 2013, que tinha até as contas apartadas. Essa conta atual está apartada também no tribunal. Também está apartada? Está apartada, O que quer dizer a conta não identificada? Não identificada é conta movimento, é a conta comum da prefeitura. Isso aí é uma conta específica do trânsito. É uma conta carimbada, que a gente chama no jargão, né? Conta de convênio, é uma conta exclusiva, né? Essa aí, como é uma receita específica, é uma conta da multa de trânsito. Então, ela foi utilizada na conta comum da prefeitura. Eu não lembro o código dela, mas é a conta comum da prefeitura, né? Alguém mais, vereadores, quer fazer algum questionamento, fazer uma pergunta? Bibi, Pablo, os demais? Doutor, o senhor tem alguns minutos. O senhor gostaria de utilizar o restante dos seus minutos? Não, acho que já está. Poderia aqui ceder a palavra para o ex-prefeito Mestre, se assim quiser fazer uso da palavra. Temos aí alguns minutos finais. O senhor pretende usar a palavra? Vai falar? Só pode vir até a tribuna, por favor. Agradeço a oportunidade, senhor presidente e demais vereadores. Boa noite. Quero agradecer ao presidente da Câmara, em seu nome a todos os vereadores aqui presentes, visitantes, população. Na verdade, o que tinha que falar, tinha que fazer, o nosso advogado muito bem esclareceu. Eu só tenho aqui que agradecer e falar de um ponto só. Que os outros acho que foram muito bem entendidos. A questão da multa. Um orçamento que você tem que gastar 15% na saúde e você gasta 34%. Da onde que é que nós vamos buscar o resto do dinheiro? Então, algumas vezes foi repassado da conta do trânsito para a fonte 1 e da fonte 1 cobriu as despesas que faltaram naqueles momentos. A gente fez isso e não me arrependo. Por que não? Porque jamais eu deixaria, se possível, atender algum paciente com condução para levar, fazer exames, comprar remédio, deixar de pagar médico, deixar de pagar funcionário,
a nova administração está sentindo esse problema de falta de dinheiro. Poderá ter problemas, se quiser administrar e atender a população como se deve, vai dar desencontro com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele não quer saber, tem uma lei lá, ele segue e transfere a responsabilidade para os vereadores, que vivem na cidade, como o nosso advogado falou, que vive o dia a dia da necessidade e tem a cobrança em cima dele. Muitas vezes o vereador, prefeito, o pessoal está reclamando do falta de transporte. Você vai pagar com que dinheiro? Da onde que vai tirar? O doutor falou de 19%, 190%, doutor. Não é 19%. A mais foi gasto na educação. Tá? Então, foi essa preocupação que a gente teve e não deixar de atender o munícipe. Porque quando a gente se elege, nós não temos mais cor, não tem mais partido, não tem mais grupo. Nós temos uma população que depende do prefeito. E eu estou aqui de mãos abertas para o prefeito também quando precisar, e vocês sabem disso, porque eu sei que é difícil. Quando vem gente criticar a nova administração, eu discordo. Falo, gente, eu passei por isso. Não é fácil. Administrar uma cidade sem recursos, sem dinheiro, precisa ter coragem, precisa ter vontade, precisa ter Deus no coração, porque senão você desiste, senão desanima. Então, muitas vezes, a gente é levado a tomar medidas que às vezes o tribunal não aceita, mas que também a consciência da gente não aceita, deixar que se vire. Não dá para fazer isso. Eu estou pagando hoje multa diária porque foi asfaltado o Morro Vermelho, que não tem nada a ver com o caso aqui, porque foi colocado esgoto, foi feita iluminação pública, foi feita a rede de água. Eu estou sendo punido pelo Ministério Público porque foi feito um centro de evento, tá? Pagando multa diária. Claro que nós estamos se defendendo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver essa questão. Mas está lá, a cidade perdeu alguma coisa com aquele centro de evento ali? Sabe? Então é isso que eu queria deixar bem claro, senhores vereadores, contar com a consciência de vocês. Vocês é que me conhecem. A gente aqui, vocês não estão julgando um bandido aqui. Estão julgando um trabalhador que se propôs a administrar a cidade por 8 anos. E muito bem administrada na medida do possível. Não se fez mais, porque infelizmente esse país está com um problema sério de financeiro, político, e o prefeito de cidade pequena tem que rebolar se quiser atender a população. Então, isso que eu peço, que realmente tenham consciência, façam um voto certo, um voto político, não político de partidária, político de gestão. Porque às vezes o tribunal aprova uma conta, e quando o julgamento é político, aí os vereadores vão ver, não, o tribunal aprovou, mas espera aí, não fez isso, não fez aquilo, não fez, tá? Então nós vamos rejeitar essa conta. Ou às vezes o tribunal rejeita a conta, mas nós estamos vendo que o dinheiro que se fala que foi de um setor, foi aplicado em outro que era necessário. Então aí é um julgamento político, política de gestão, política de trabalho, política de análise, realmente com olhar de justiça. É isso que eu falo, que eu quero que vocês entendam, e graças a Deus, nunca a gente fez uso do dinheiro público em benefício próprio, ou de algum amigo, ou de alguma pessoa que realmente venha nos ajudar no futuro. Pelo contrário, eu criei várias inimizades por não poder atender pedidos que não são justos, que não são de acordo com a legalidade. Eu acredito que o prefeito também deve estar atravessando esse problema, porque muita gente apoia, depois quer benefícios. E não dá para fazer. Quando o prefeito é sério, não faz. E aí é criticado. Mas é criticado por alguns. Agora, o que importa para a gente? A nossa consciência, o nosso caráter, sair de cabeça erguida, seja para aprovar ou seja para reprovar. Eu não tenho o que temer pela minha dignidade. Então, só fiz o que era melhor para a cidade. Só fiz aquilo que beneficia
principalmente aqueles mesmos necessitados. Porque quem tem dinheiro paga um hospital, pega um carro, vai no hospital em São Paulo, tem convênio, mas quem não tem, gente, é para essas pessoas que eu fiz o que eu fiz. E faria tudo outra vez se fosse necessário. Muito obrigado por vocês. Algum vereador quer utilizar o uso da palavra? Ainda temos 5 minutos ainda. Está tranquilo? Ninguém quer falar nada? Senhor presidente, com sua licença, gostaria de agradecer a presença do Dr. Gilberto, explanando a defesa do exercício do senhor Mercy de 2014, e queria agradecer também à Comissão de Economia pelo excelente parecer, derrubando aqui a proposta do Tribunal de Contas. Eu estou junto com o parecer desde o momento. Parabéns aos nobres vereadores Lázaro, relator dessa comissão, ao Gaguinho e ao Tadeu. Obrigado. Bom, eu como membro da Comissão de Economia, quero me manifestar também aqui. E eu acredito muito que com dinheiro qualquer um faz. Sem dinheiro o cara tem que ser diferente, tem que ser bom. É lamentável, como nós analisamos a Comissão de Economia, junto com o jurídico da casa que se encontra aqui, que é totalmente imparcial, analisando pela Constituição ao pé da letra, é lamentável uma conta ser rejeitada na área da saúde por 0,15% de falta de aplicação. Sendo que na educação, na saúde não, na educação, menos na educação 0,15%. E o tribunal apontar um detalhe desse, irrisório. Sendo que na saúde em 2014, do limite que era 15%, foi aplicado 34%. 150% a mais. Né? Sabemos da dificuldade da cidade, nós temos deputado que a gente cansa de pedir coisas para ele e eles mandam. Uma ambulância para nós aqui, que para grandes lugares aí não é nada, coisa de milhões que a gente vê pela televisão aí de desvio, de malas cheias de dinheiro, 50 milhões. Uma ambulância de 100 mil reais aqui para nós é muito importante. Então, a gente sobrevive de ajuda do governo. Juquiá não fabrica dinheiro, nenhuma cidade fabrica dinheiro, administra. Não temos uma indústria aqui que deixa dinheiro. Nós sobrevivemos de ajuda do governo e de impostos arrecadados. Tem o radar e teve que tirar dinheiro do radar para colocar na educação ou na saúde que seja, né? Eu também faria isso. Com licença, nós prendemos ao ano de 2014. Essa conta que está sendo votada hoje é do ano de 2014. Então vamos nos prender a essa conta, a esse ano. O que nós estudamos, o que nós analisamos, a comissão analisou, foi o que foi citado aqui, item a item. Se quiserem falar alguma outra coisa, pode ser de algum outro ano. Nos prendemos a esse ano de 2014. Né? Então, achamos por bem, não achamos nada grave, nada ilegal, nada inconstitucional, para dar o nosso parecer com tranquilidade. Com tranquilidade, contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Porque nós vivemos aqui, nós conhecemos a realidade desse município tão carente que nós somos. Então as contas de 2014, segundo a Comissão de Economia desta casa, são rejeitando o parecer do Tribunal de Contas com muita seriedade e muita responsabilidade. Boa noite a todos, senhor presidente, doutor Gilberto, aqui os nobres vereadores dos vizinhos, ex-prefeito Mercy, o qual a população hoje presente nos assistindo no julgamento dessas contas. Queria dizer a vossas excelências que o meu voto do parecer daqui a pouco tempo não será político, nem será com intuição na administração que saiu, na administração que hoje se encontra.
Eu cheguei a dizer nessa casa, perante essa tribuna, que não votaria perante conta rejeitada pelo tribunal. Aqui queria que Vossas Excelências me respeitassem, tanto o senhor ex-prefeito, como a administração que se encontra aqui hoje. Amanhã também poderá ser essas contas de vocês, também estarei votando contra o tribunal. Queria deixar bem ciente ao ex-prefeito a minha situação e aos nobres vereadores. Não estou aqui incentivando ninguém a dar seu voto favorável ou desfavorável. Sou pessoa digna de uma família, o qual estou dando simplesmente o meu voto. Não quero pedir voto de ninguém. Vocês, eu tinha a vontade de votar favorável pelo trabalho desse homem que fez, pelo poder que ele teve durante 8 anos, pela ajuda que já me deu, mas me sinto hoje capacitado a votar daqui a pouco pelo Tribunal de Contas. Então, fique bem claro o meu voto declarado a vocês, sem questão de dúvida, respeitando o nobre presidente da comissão, como relator, como membro. Vocês tenham a intenção, realmente, eu também teria essa intenção, pela pessoa hoje do mestre Gege, eu votaria contra o tribunal, mas com os apontamentos que existem na conta, pelo voto que fui eleito pela população, pelos votos que venho dando nesta casa, o qual vocês são presentes, a qualquer voto que levanto, por qualquer erro da administração presente, venho dizendo a respeito dos créditos adicionais, dos projetos que vem entrando nessa casa, o qual venho chamando a atenção de Vossas Excelências. Mas queria que respeitasse o meu voto pela maneira que vou tomá-lo. Inclusive o senhor prefeito, o ex-prefeito, moço seu Gege, o qual tem muito respeito. Seja breve, por favor. Mas eu gostaria de dar esse depoimento, entendeu? Eu acho que se tem nessa tribuna, não votaria contra o tribunal. Nós temos mais contas aí, não sei qual os pareceres que existem, entendeu? Mas tomo essa posição de antemão pela simples minha pessoa e nem por caso político, nem de raiva de ninguém, nem para favorecer ninguém. Simplesmente, se fosse para favorecer simplesmente a pessoa do ex-prefeito, votaria em mestre Gege. Mas voto sim favorável, vou votar favorável ao Tribunal de Contas. Muito obrigado. O projeto está em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Tadeu? Eu voto a favor do projeto, contra o parecer do tribunal. Como vota, vereador Zé Maria? O meu voto é a favor do tribunal. Como vota, vereador Guilherme? O voto é contra o tribunal. Como vota, vereador Ronaldo? A favor do tribunal. Como vota, vereador Lázaro? É contra o Tribunal de Contas. Como vota, vereador Pablo? Eu voto a favor do parecer da economia. Como Contra o vota, Tribunal vereador de Vivi? Desculpa, vereador. Contra o Tribunal de Contas a favor do parecer. Como vota, vereador Fabiano Vivi? A favor do relator, contra o tribunal. Como vota, vereador Toninho? Contra o parecer, a favor do tribunal. Como vota, vereador Zé Antônio? Favorável ao parecer, voto com o relator. Como vota, vereador Nazem? A favor do tribunal. Eu não discursei antes, pelo fato, eu acho que todos sabem aí que a história que tivemos com o prefeito Messi em 2008, em 2012, por motivo pessoal, não estivemos juntos, na campanha que meu pai, o qual foi vereador. Em 2012, a campanha que meu pai foi eleito vereador. Todos sabem da história, tivemos umas pequenas avanças, né? Eu acho que eu estou aqui para fazer a coisa certa, não estou aqui para agradar nem gregos nem troianos. A minha candidatura, quando eu ganhei a eleição, o meu objetivo, pode ser que eu fique 4 anos aqui, pode ser que eu nem venha para a reeleição. Também não me preocupo com reeleição, me preocupo sim de fazer o certo, me preocupo que eu tenho uma missão de cuidar dessa cidade, eu tenho uma missão de trabalhar por
para o povo em geral e pelos menos favorecidos. Essa é a minha missão. Eu hoje recebi várias ligações de pessoas favoráveis ao ex-prefeito Messi. Paluca, vota para o primeiro. Vou falar logo as palavras. Fecha a tampa do caixão. Adversário, você tem que pisar no pescoço. O Messi vem em 2020 para a eleição e como que vai ficar, cara? Ele tem apenas uma conta rejeitada. Eu estou sabendo aí que tem mais uma conta na casa. Realmente tem mais uma conta na casa. Pode ser que seja votada, acredito eu, 60 dias, né, doutor? Mais ou menos, né? 60 dias. Tem uma outra conta que não sabemos, o tribunal pode mandar no nosso mandato, quando pode vir no próximo mandato. Talvez nenhum de nós estaremos aqui, ou estaremos todos. Quem manda é o povo, através do trabalho de cada um. Eu, particularmente, sou favorável à situação aí com o prefeito, todos sabem aí que eu sou situação junto com o prefeito, porém, se algum dia o prefeito fizer coisa errada, isso aí ele sabe, eu não estou aqui para agradar o prefeito, não estou aqui para agradar ninguém, eu estou para fazer pelo certo. Essa questão da votação de hoje, eu poderia votar como primeiro, como poderia votar por último. Acho que todos sabem aí que, pelos votos que está na casa aqui, foi rejeitado, né? Eu não votei ainda, tá? Já estou falando aqui para que depois não haja, porque a gente vê algumas pessoas maldosas. Esse parecer foi feito pelo vereador Gaguinho, pelo vereador Lázaro e pelo vereador Tadeu. E a gente viu alguns vídeos na internet de pessoas falando que tinha 24 ações, outros tinham 30 ações, e na verdade só os vereadores sabem, porque o projeto vem para os vereadores, que foi eleito pelo povo, porém todos aqui analisaram o projeto. Esse projeto está na casa aqui desde dezembro. Eu consultei o doutor, consultei meu advogado particular e consultei um outro amigo que é advogado de uma Câmara São Paulo. E cada um advogado tem um entendimento, como o doutor veio hoje aí e fez o entendimento dele e fez a defesa como advogado do ex-prefeito Messi. No meu ponto de vista, eu vim para cá hoje, alguns vereadores aqui, meus nobres pares, me perguntou, Paluca, você vai votar favorável ou vou votar contra? Eu falei assim, na hora eu vou decidir essa questão aí. Eu não tenho rabo preso com ninguém, se eu tiver que votar favorável eu voto, se eu tiver que votar contra eu voto. Em nenhum momento o meu prefeito, Renato Soares, falou para mim, eu falou para algum vereador, vocês têm que votar contra ou a favor a conta do Messi. A gente não está mais, acho que há algum tempo não estamos mais em ditadura. Os vereadores têm direito ao seu voto, no qual eles escolhem, eles analisam. Esse projeto ficou aí, todos os vereadores leram. Teve a questão da economia, como o vereador Tadeu citou. Eu vim para cá, na verdade, indeciso, para não estar errando nem com o ex-prefeito e nem estar errando com o próximo. Porque se acontecer com o Renato lá na frente, e todos sabem que a administração pública não é brincadeira, vou retificar, tenho certeza, um prefeito que está numa cidade hoje, eu não posso falar que futuramente eu venha a ser candidato a prefeito. Hoje não passa pela minha cabeça pelo fato de entender que você pega aí essas questões aí que eu tirei minhas dúvidas com o doutor hoje aqui, essa questão da educação e essa questão aí do trânsito. A gente sabe que até pouco tempo atrás, o dinheiro do trânsito era só para pintar faixas e placas. Tanto que a gente vê que tem bastante placas na cidade e há algum tempo tem muitos buracos, tem mais buracos do que na verdade que asfalto. Isso já vem bastante tempo. Todos os dias a gente tem reclamação via Facebook, via WhatsApp. Paluca, quando é que vai fazer o tampa-buraco? Graças a Deus hoje está sendo feito esse tampa-buraco aí. Eu vejo uma situação que ser prefeito do município como a cidade de Juquiá é muito complicado. Você vê que você tem um orçamento de 50 milhões e quando chega a hora de você pagar o funcionário, acho que pouca gente sabe, há umas 2 ou 3 semanas atrás, o prefeito municipal pagou a folha de pagamento, ele, o vice-prefeito, os casos de confiança, ninguém recebeu, porque não tinha dinheiro realmente para pagar. O pessoal esperou. Temos aí o ex-vereador Essias, está na administração, o André, o Alain, eles que são cargos de confiança, eles não receberam, eles têm contas para pagar. É complicado, mas eu não quero alongar muito a minha fala aqui. Eu vou ser bem sincero, as contas do prefeito Messi, mesmo que eu vote a favor, que eu vote contra, elas não passarão. Eu voto contra o Tribunal de Contas. Cada um tem o seu entendimento, eu tenho meu entendimento, eu voto com meu entendimento. Os meus eleitores, alguns eleitores que votaram para mim, vieram contestar, Paluca, o que você vai fazer se você tiver que decidir?
Eu falei assim, eu vou ouvir o advogado, vou ouvir meus nobres pares, tem a comissão de economia, que é o vereador Lázaro, eu acabei de falar, o vereador Gaguinho, o vereador Tadeu, eles definiram por derrubar o Tribunal de Contas, por eles entenderem que o tribunal tinha grosado alguma coisa. Eu não sou capacitado para analisar uma conta. O Tribunal de Contas, eles têm, na verdade, nós temos o voto político. E o deles, como diz, é o tribunal. Eu jamais vou contestar o Tribunal de Contas. Eu não tenho essa responsabilidade e não tenho para contestar, eu não posso contestar o Tribunal de Contas. Como o voto é político, eu não quero ser injusto. Tivemos um passado recente aí, eu com o ex-prefeito, entendeu? Hoje não tenho nada contra ele, ele vai seguir a vida dele, ele contribuiu, ele fez a parte dele. Se por acaso acontecer de que tiver que ser julgado, o Ministério Público que vai acatar nessa situação, ele que vai julgar. Eu não pertenço ao Ministério Público e eu estou aqui para fazer o correto. Então, já falei meu voto, entendeu? Eu voto contra o tribunal. Já falando que... Só um segundinho, por favor. Desculpa, gente, eu me alonguei aqui e acabei... Foi rejeitado por 7 votos favoráveis e 4 contrários. Então, fica rejeitada as contas do ex-prefeito Messi, seguindo para o tribunal. Ele também tem o direito à defesa, como qualquer outra pessoa. Igual ele acabou de falar, ele tem ciência da administração que ele fez, eu não estou aqui para julgar. E vamos esperar daqui a, acredito eu, 60 dias, doutor? É isso? Vai ter a próxima conta do ano de 2015. Agradeço a presença de vocês e gostaria que vocês vissem aqui na próxima sessão, na sessão dessas contas. Temos mais sessões. Uma coisa que eu cramo aqui, na verdade, que vou ser bem sincero, é a questão Juquiá. Quando é eleição, desculpa estar fazendo esse desabafo, a gente vê 300 candidatos. E geralmente as pessoas aparecem na Câmara Municipal simplesmente quando eles querem ver sangue ou eles querem ver uma situação que... eu quero saber qual vereador vai votar contra e qual vereador vai votar a favor. Eu poderia chegar agora com vocês e votar contra, porque na verdade, antes de eu votar, já tinha sido rejeitado. Como eu não quero ser injusto nem com A, com B e nem com C, eu votei nessa situação. Quando vinham as contas do prefeito Renato Soares, acredito eu que pode ser 2018, eu também vou analisar aqui. Se eu tiver que votar a favor, mesmo hoje sendo situação, se eu tiver que votar contra o prefeito, eu irei votar contra o prefeito. Eu tenho direito no meu voto. Peço que vocês respeitem o voto de cada um vereador aqui. Os vereadores aqui, cada um deles tem um entendimento. Teve vereador que veio aqui para votar de um jeito e votou do outro. Eu também respeito, eu acho que cada um tem direito ao seu voto. Eu, o vereador Ronaldo, a gente conversa muito, ele é líder do governo. Como a gente tem, os vereadores aqui, a gente tem um diálogo bacana. Aqui nenhum vereador vota combinado. Aqui cada um vota com si. O prefeito Renato, mesmo tendo a maioria na Câmara, teve votos aí que ele votou ao contrário. E vamos terminar. Então, não havendo mais nada a ser tratado, encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.